enciclopédia que eu sempre recorro, né? Da internet. Conflito. O conflito surge quando há necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupos. Trata-se de um fenômeno subjetivo, muitas vezes inconsciente ou de difícil percepção. Fazer escolhas e tomar decisões em situações onde seremos os únicos responsáveis pelas mesmas nunca foi tarefa das mais fáceis. Há pessoas que não sabem ou negam-se a tomar decisões em quaisquer assuntos, tamanho o medo que sentem de errar. Por outro lado, há pessoas que decidem rápido, mas sem pesar os prós e os contras da situação, e veem-se em apuros quando escolhem o que deveriam ter rejeitado ou rejeitam o que deveriam ter escolhido. É bem provável que a maioria de nós já tenha passado por essa terrível experiência, que nunca está sozinha. Após uma escolha equivocada, ou após uma negligência ou recusa em tomar atitudes decisivas, normalmente vem o arrependimento. Arrependimento esse que, metaforicamente falando, tem um gosto amargo. Os conflitos que surgem durante a nossa vida não devem ser necessariamente vistos como experiências puramente negativas, pois na maioria das vezes podemos extrair lições preciosas para nós mesmos e servir de exemplo para outras pessoas. O ideal seria que estivéssemos sempre em estado de serenidade mental e espiritual para que escolhêssemos as melhores ou a melhor solução. Infelizmente, nem sempre é assim que acontece e vemos-nos diante de situações limite, onde uma tomada de decisão imediata faz-se necessária e urgente. Nessas horas, a ajuda de Deus é sempre bem-vinda. E para que Ele nos oriente, basta que lhe peçamos ajuda e estejamos dispostos a seguir pelo mesmo caminho, mesmo que esse seja o mais difícil. No texto do Antigo Testamento de hoje, temos os 10 mandamentos, a orientação de Deus para a nossa boa convivência com Ele e com o próximo. Trata-se não apenas de uma lei espiritual, mas também de preceitos sociais, de convivência entre as pessoas. Ser filho de Deus e, consequentemente, seguidor de Jesus, vai muito além de somente respeitá-lo, sendo também necessário o respeito ao próximo, bem como a toda a criação. É nesse ponto que entra o texto da epístola de hoje. São Paulo apóstolo vê-se em meio a um conflito, onde sua natureza humana está em guerra com sua natureza espiritual, e ele teme escolher o que deve rejeitar, e vice-versa. Quantas vezes já nos deparamos na mesma situação? Sabemos o que é certo, sabemos os mandamentos em relação a Deus e ao próximo, mas optamos, ou somos tentados a optar pelo que nos dará mais prazer ou mais lucro, não nos importando se essa escolha agradará a Deus ou não, prejudicará ou não ao próximo. É nessas horas que devemos clamar com toda a fé em Deus, ajoelhar-se diante da cruz de Cristo e pedir ajuda ao Pai. Não é fácil vivenciar um conflito e tomar as atitudes corretas, muitas vezes em prejuízo próprio. Não é fácil, mas é possível. Para tal, é necessário que nossos interesses sejam os mesmos interesses de Deus e não os nossos. Colossenses 3, de 1 a 4. Jesus não hesitou em tomar a atitude certa, mesmo correndo o risco de parecer ridículo ao expulsar do templo os mercadores da religião. Eles estavam fazendo da casa de Deus um mercado da fé, como infelizmente temos observado nos dias atuais, onde a cada dia inúmeras igrejolas são abertas em cada esquina, como botequins concorrentes que vendem a melhor cachaça, aquela que ao ingerir todos os nossos problemas serão resolvidos. Não ficaremos mais doentes, ficaremos ricos, férteis, prósperos e teremos todos os bens materiais que quisermos. É só comprar a bandana de não sei quem
o CD de cicrano, a rosa ungida do pastor fulano, usar o sal grosso do bispo tal, a terra trazida de Jerusalém, ir na micareta gospel do popstar evangélico fulano de tal, e mais um monte de outros amuletos e parafernálias pseudo-evangélicas vendidos em nome de Jesus, que exploram a boa fé do povo. Não foi isso que Jesus prometeu, nem isso que ele ensinou. Ele disse: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Os sofrimentos e os conflitos fazem parte da vida do cristão e também a certeza de que Deus está sempre conosco e que não nos desampara nunca. É nesse Jesus que nós cremos, aquele que venceu o mundo e nos deixou a garantia de que, por pior que seja a nossa crise, o nosso problema, o nosso dilema, o nosso conflito, Ele estará conosco, nos guiando, ajudando, mostrando o melhor caminho todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.